Olá, tudo bem? Eu estou aqui para fazer a demonstração de um experimento envolvendo um eletroscópio e cargas positivas e negativas de elétrons. Primeiro, eu vou explicar um pouco como você pode reproduzir esse objeto, o eletroscópio. Você vai precisar de um pote de vidro e você pode utilizar a tampa desse próprio pote, mas eu preferi fazer uma tampa improvisada de isopor, porque assim eu não precisaria estragar a tampa do pote. Assim eu posso depois retirar essa tampa de isopor toda furada e jogá-la fora. Depois nós temos um fio de cobre com as duas pontas, a ponta dentro do pote de vidro e a ponta da parte de fora, expostas, e o resto completamente encapado em fita isolante preta. Uma das pontas está exposta, mas ela está também coberta por uma bolinha de papel alumínio, que vai ser muito importante para a gente fazer o nosso experimento. E a outra ponta tem duas tirinhas de papel alumínio, aproximadamente uns 3 ou 4 centímetros, para caber dentro do pote certinho, sem ficar muito pequeno ou muito grande. E essas duas tirinhas também vão ser muito importantes. Você pode substituir esse fio de cobre por um fio de ferro ou algum outro metal condutor. Só que o fio de cobre vai ser um dos mais fáceis de se encontrar e também conduz muito mais do que, por exemplo, um arame de ferro ou coisa do tipo. E para você terminar o experimento, você deve fazer um furo na tampa de isopor e passar o seu fio de cobre no meio, para que ele fique bem fixo e também para que ele não caia lá dentro, se você virar, fique pendendo. Para você ter uma noção, ele está bem estabilizado aqui dentro. Bom, e para que serve esse eletroscópio? Eu vou fazer uma pequena demonstração de qual que pode ser a utilidade dele utilizando uma bexiga. Essa bexiga eu vou esfregá-la na minha cabeça e carregá-la de carga negativa e depois encostar aqui nesta pontinha de alumínio do pote. Fique vendo. Bom, agora essa bexiga está carregada de carga negativa e na hora que eu encostar ela nessa ponta de alumínio, ambas as tirinhas na parte inferior dentro do pote irão se repelir. Fique vendo. Conforme eu me aproximo, as tirinhas vão se repelindo porque elas estão recebendo carga negativa. Não dá para ver muito bem, mas estou me aproximando aqui em cima, elas vão se repelindo. Agora, se eu encostar diretamente, eu vou estar passando toda a carga negativa da bexiga para as tirinhas. E elas estão ainda se repelindo, uma muito distante da outra. Agora, se eu encostar o meu dedo na ponta de alumínio aqui em cima, esse efeito vai parar de acontecer, porque toda a carga negativa vai estar sendo transferida para a minha mão e eles vão perder essa carga negativa, portanto as tirinhas não vão mais se repelir. Encostei apenas o meu dedo, um dos meus dedos, toda a carga passou para a minha mão, então as tirinhas voltaram ao seu estado normal. O que está acontecendo é que o cobre, que é o fio encoberto aqui no centro do pote, se trata de um ótimo condutor de elétrons. E, nesse caso, eu estava esfregando a bexiga na minha cabeça, gerando carga negativa, ou seja, a bexiga estava recebendo elétrons, tirando elétrons do meu cabelo, e na hora que eu chegava aqui perto, esses elétrons estavam sendo passados para esse fio de cobre, que é um ótimo condutor, e chegando aqui embaixo, o que fazia com que essas tirinhas se repelissem. Antes de eu fazer esse experimento, o estado do fio de cobre e das tirinhas era neutro, eles não estavam nem recebendo elétrons, nem recebendo carga positiva. No caso, se eu fizesse algum experimento envolvendo carga positiva, aconteceria a mesma coisa. Se eu gerasse carga positiva e me aproximasse dessa pontinha aqui em volta em papel alumínio, as tirinhas também iriam se afastar. E na hora que eu encostasse o meu dedo, toda essa carga positiva iria vir para o meu corpo e assim as tirinhas iriam voltar ao seu estado natural, que é completamente paradas, apenas sofrendo efeito da ação da gravidade. Outro experimento muito interessante de se fazer seria a utilização de carga negativa e carga positiva. Eu poderia primeiro carregar esse eletroscópio com carga positiva e depois me aproximar dele com uma bexiga carregada com carga negativa. O efeito seria um pouco diferente, mas seria mais ou menos a mesma coisa, só que ainda assim possui algumas diferenças. A princípio, quando nós utilizamos apenas a bexiga sem a carga positiva, a gente vai estar aproximando de um objeto com carga neutra, uma carga negativa, fazendo com que as tirinhas se afastem. Mas, quando nós aproximarmos um objeto de carga neutra, nós aproximarmos ele com uma carga positiva, as tirinhas iriam se afastar.
e daí na hora que nós aproximássemos esse objeto agora com carga positiva, nós aproximássemos dele uma carga negativa, as tirinhas iriam se juntar. E daí, da hora que nós desaproximássemos essa carga negativa, as tirinhas iriam se abrir de novo. É basicamente o efeito contrário. Antes, quando nós só tínhamos a carga negativa, as tirinhas estavam assim e se afastavam, e depois, quando desaproximávamos, elas voltavam juntas. Agora, nesse experimento envolvendo carga positiva e carga negativa, as tirinhas já estão afastadas, e daí elas se aproximam, e daí, quando desaproximamos a carga negativa, elas voltam a se afastar. É isso. Espero que eu tenha conseguido explicar como que este objeto funciona de uma forma decente, né, que tenha dado para entender exatamente os motivos físicos e como se construir esse objeto. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!